Paz, muito obrigada por vir. Bem-vindo aqui ao meu perfil e eu espero que a gente possa contribuir aí um pouco com o que a gente tem para falar, né, para conversar. Quero agradecer a presença das pessoas que vão estar aqui, né, e quero também me apresentar aqui para as pessoas, né, que são os seguidores aí do Paz, né? Eu sou a Larissa Gacho, mas sou terapeuta holística, tenho estudos em psicanálise, trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 10 anos, me encanta isso. Esse perfil aqui é um perfil de para falar sobre espiritualidade. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não estou querendo passar pano para ninguém, né? Estou querendo, na verdade, trazer para a sociedade e para quem for tiver disposição de ouvir, que a gente precisa falar, conversar, né? Porque injustiça a gente não pode deixar quieto. Se a gente quer que um mundo mais justo, um mundo melhor, a gente não pode deixar que a injustiça tome conta, né? E você, pai, você poderia se apresentar aqui para os meus seguidores, por favor? Claro, prazer imenso estar participando dessa live. Eu agradeço muito pelo convite. Um assunto assim que eu não domino, né, por completo, mas que quando você comentou comigo, eu comecei a ver com outros olhos, às vezes até algumas situações que eu vivi e não tinha percebido. Mas vamos lá. Meu nome é Manuel Paz, sou carioca, moro no Rio, no Espírito Santo há quase 7 anos, vou completar 7 anos. É o tempo que eu tenho de policial militar. Tenho 34 anos, tenho um filho que mora no Rio. Trabalho no 6º Batalhão, fica no município da Serra, e também moro no município da Serra, né? Trabalho Primeira CIA, é uma companhia, para quem conhece, assim, bastante agitada. Mas estamos aí na luta. Bem-vindo, Paz. Eu convidei você porque a gente conversou um pouco, né, antes, e eu sei que você não é especialista nesse assunto, mas eu acho que você vai poder contribuir bastante aqui para me ajudar a explicar esse tema, né? A gente não quer, assim, Sim, como se fala, acabar com ele, né, consumir todo o tema, porque é um tema muito vasto, tem muitas nuances, mas a gente gostaria de pelo menos fazer uma introdução sobre isso, né, e falar dessa importância, né, do tamanho dessa importância, porque, pais, você tem um rapaz, né, um filho, homem, né? sim, exatamente. Tem 14 Isso, anos. como eu também. Então, assim, além de você ser um homem, você é um pai de um rapaz, de um menino. E que esse menino vai crescer e vai estar presente numa sociedade em que pode ser que aconteça com ele algum caso, né? Como a gente tem visto aí, a gente vai contar aqui para quem estiver escutando aqui, né? Então, Sim, com assim, gente, eu certeza. gostaria de primeiro tentar mudar aqui o meu fone, botar um fone de ouvido aqui no para ver se eu consigo melhorar a sua voz. Fala um pouquinho aí para mim, para eu poder sentir se melhorou. Ver se está melhor Vocês agora. estão, Eu estou falando até um pouquinho para alto mim para está ver muito se... melhor. Foi, para mim Que bom. melhorou sim, o fone. Então é isso aí. Então, gente, assim, a gente vai falar sobre violência doméstica. A gente não quer passar pano aqui para todos os homens que cometem agressão doméstica, né, com as mulheres dentro de casa. Um local que deveria ser um local para a gente se refazer, para a gente descansar, para a gente estar feliz, estar confortável, que é a nossa família, que é o nosso lar. E agressão, né, violência, ela não é bem-vinda nem na rua e nem dentro de casa, na verdade. E a violência, quero começar aqui falando que não é exclusividade de um gênero ou de outro. A violência, ela está no ser humano. Nós somos muito bélicos, muito violentos, nós somos reativos, né? Nós somos agressivos. E a agressividade, ela não é você não precisa necessariamente ver a agressividade como uma coisa ruim, porque o contrário da agressividade é passividade. Só que um pouco de agressão a gente precisa ter, mas não é essa agressão que leva à violência, mas essa agressão que você se coloca no mundo, que você se joga, que você se move, se você faz as coisas. Porque ou você é desse jeito,
ou você é uma pessoa muito passiva. E a passividade, ela também ela atrapalha o ser humano a crescer, evoluir, né? Então a gente precisa ter esse impulso, né? Mas a questão toda é direcionar esse impulso para o que ele realmente é necessário. Então eu vou manifestar agressividade na vida para atingir meus objetivos e não em cima de outra pessoa com a sua raiva, com o seu ódio, com a sua inveja, com a sua ganância, com o seu ciúme, né? Enfim, são tantas as agressões que a gente vê no mundo hoje em dia, né? E aí, assim, o que eu quero falar é que, assim, se a gente busca um mundo melhor, uma verdadeira igualdade, a gente tem que ter um instrumento que se proponha a mensurar realmente o que seria violência doméstica. E em relação ao homem e à mulher, né? Sendo que os dois são passíveis de agressão, os dois podem ser vítima ou pode ser agressor, né? E a gente precisa parar para pensar nessas leis sexistas, né, que atendem somente a mulher como a vítima, e a gente esquece do homem. Sim. E a gente não pode ficar calado e silenciar como vem acontecendo na sociedade, onde a gente percebe que existem homens sendo vítimas de violência doméstica ocasionada pelas mulheres e ficar nesse silêncio, né? E ficar passivo ante isso. Então, que a gente use a nossa agressividade, mas não para ofender nem humilhar ninguém, mas sim para trazer essas reflexões, né, de uma forma lúcida, clara, limpa, e eu vou solicitar para as pessoas que estão assistindo, para que comuniquem com a gente. Hoje eu estou conseguindo enxergar bem melhor aqui o, o visor aqui do meu celular, mas vou pedir para que quem tiver pergunta, tem um balãozinho ali com uma perguntinha, que coloque a pergunta ali. E se possível, quem puder apoiar a gente, tirar o print de alguns comentários que são feitos aí pelas pessoas, para a gente poder também ter como registro e também, Paz, a gente conseguir fazer outras lives no futuro, né, sobre esse Sim, assunto. claro. Então, assim, continuando aqui, a gente vai falar alguma coisa sobre dados, mas se não há denúncias por parte dos homens, como a gente pode confiar nos dados que existem? Já parou para pensar nisso? Se Verdade. não há, se os homens sofrem violência e não denunciam, né? Como que a gente vai dizer dados verdadeiros? Não é verdade? É Sim, com igual certeza. né? E aí eu queria dizer que o seguinte, muito quando eu comecei a trabalhar como instrutora em sala de aula, a minha supervisora fazer uma fala sobre violência e ela falou uma coisa: olha, atenção os meninos aqui, sabe aquelas meninas que ficam com ciúmes de vocês e começam a bater em vocês? Sabe aquelas meninas que você vai dar uns beijos na menina, a menina te deixa um chupão? Olha só, cuidado, que isso é violência doméstica, isso é violência, a menina está fazendo violência. Aí eu falei assim, pensei, isso já tem mais ou menos uns 10 anos, foi quando eu voltei dos Estados Unidos. Uhum. É, eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando na minha adolescência, quantas vezes a gente ficou batendo nos meninos, e os meninos não se defendendo. E aí Uhum. eu fiquei pensando, né, como que tá propagado essa coisa do menino apanhar da menina, desde muito novo, Sim. né? E aí, estudando os casos, eu vi que as maiores vítimas de violência entre os homens domésticos são os jovens, são homens bem jovens, assim, não são Sim. os mais velhos, não. E os homens são as maiores vítimas de violência em geral, né? Eles perdem, entre aspas, para as mulheres. Mas se a gente levar em consideração que as mulheres aumentaram as denúncias e os homens não denunciam, como a gente vai saber se realmente os homens são a maior parte. E se tem como consenso que os homens são mais fortes, são mais agressivos, né? Que as mulheres são inocentes, são puras, são verdadeiras, são, né, que não fazem nada, não é verdade? Isso é uma. A gente cresce, pelo menos na minha época, eu cresci ouvindo isso, né? De que
lógico, né? A gente não vai generalizar, mas assim, isso passava para a gente de que a mulher sempre estaria correta, aquela coisa de que, olha, mulher não se bate, olha, você é homem, você não chora, você... Então, assim, trazia uma responsabilidade muito grande para a gente e meio que oculto ficava essa questão da mulher, de que a mulher né, a mulher é aquela flor, é aquela coisa, né, ternura, paz. E aí, quando você vive um problema desse, que na maioria das vezes o homem não encara como um problema, né, ele acaba, soa como se fosse algo normal. Né? Quando é o contrário, quando é a mulher agredindo o homem. E me parece que assim também falta um pouco de conhecimento, né? Então, a gente costuma falar, sem fugir, mas trazendo mais um pouquinho para entendimento, de que se a pessoa tem um celular roubado na rua Alfeu Ribeiro, e se ela não comunica esse fato, né, à polícia, o Estado não sabe que aquele crime está acontecendo ali constantemente. Então, se não tem denúncia, né, do crime em si, automaticamente o Estado não sabe o que está acontecendo e tampouco vai ser feita alguma coisa, porque se não briga, se a gente não briga por isso, se a gente não corre atrás, se não representa contra a pessoa, ou pede até uma lei específica, assim como tem, né, a lei que atende a mulher agredida, e que realmente tem que ter, a gente vai continuar nessa situação que parece que é uma bolha, né? É uma bolha. Então, E o homem ele sofre agressão. Acho que falhou um pouquinho. Então, agora eu perdi até mas eu estava não, falando aqui, eu fiquei um períodozinho, eu acho que online ainda. E aí o Luiz, ele perguntou aqui a respeito de lei específica, né, para o homem. Não existe uma lei específica para o homem. E aí eu estava comentando um pouquinho sobre isso, que não tem, né? A gente, infelizmente, quando sofre algum é, é, tipo de agressão... é, Pode falar, é tá falhando um uma pouquinho. a lei, não, a Lei Maria da Penha é uma lei sexista. Ela é uma lei sexista que protege a mulher. E o homem que sofre de agressão, quando ele precisa desse apoio, mais um crime comum, né? Ele entra como um crime comum. Então, onde estão os direitos iguais? Porque se uma mulher mata um homem dentro de casa, a pena dela é muito mais leve do que uma pena se o homem mata a mulher, Sim. né? E aí, aonde que estão os direitos iguais? E então, eu estou aqui falando para os homens, eu sou mãe de um rapaz, eu me preocupo muito com o meu filho nessa situação, porque a gente sabe das falsas denúncias, né? A caluniação e a apropriação inadequada de mulheres que acusam homens por coisas que eles não cometeram, né? Inclusive hoje, né? Parece que foi o julgamento do caso Mari Ferrer, que ficou comprovado que ela mentiu, né? Então, as pessoas que acompanharam o caso dela sabem que ela repercutiu na mídia, enfim, toda aquela história, aquele chororô, mas ela não conseguiu provar o que aconteceu com ela e, ao contrário, né, a vítima, que era o André Aranha, conseguiu reunir provas assim documentais assim de que ela não tinha, né, ele não tinha feito nada com ela. E Uhum. antes da gente cair, o Luiz também tinha feito um comentário assim, né, que essas leis elas servem para corrigir anos o histórico, né, de agressões e tudo. Mas até quando que vai essas leis, né? E até quando também pode acontecer dessas mulheres continuarem se aproveitando dessas leis para acusarem os homens, né? E a gente vai entrar daqui a pouco sobre esse assunto também, até um caso seu particular, né? É verdade.
E uma outra forma de violência, o que que você poderia me falar assim, o que que a gente pode chamar de violência doméstica contra os homens? Você que também já sofreu violência doméstica contra você. O que que você pode falar? O que que seria violência doméstica? Olha, hoje eu tenho essa percepção, mas na época não. Então, assim, às vezes uma forma mais rude de falar, né, uma forma mais agressiva, um palavrão, né, um xingamento, é, uma outra atitude controladora, né, de querer te controlar, de querer, inclusive, com o que você vai vestir, com quem você está andando, por que você tomou determinada atitude. Assim, aquela coisa mais controlada. Existe isso. Essa que é a grande questão. Existe isso do homem com a mulher, né? E a mulher, ela fala muito, eu sofro agressão psicológica, eu sofro até ameaça psicológica mesmo, né? Aquele homem possessivo, aquele homem que quer dominar, que quer tomar conta da vida da pessoa, que não deixa a pessoa viver na verdade. E eu senti um pouco disso em talvez 2 relacionamentos, né? Tive uma situação de... Não sei se agora seria o momento de falar disso, mas de passar mesmo pela situação de agressão física, né? Partindo primeiro da psicológica e depois da física. E a gente tem sempre aquela coisa de que, bom, eu não posso fazer nada, eu não posso sequer me defender, porque dependendo do que eu vou fazer para me defender, às vezes se eu for segurar a pessoa e aquilo ali gerar uma marca, um hematoma, alguma coisa assim, a pessoa vai usar aquilo contra mim e eu dificilmente eu vou conseguir provar de que eu, na verdade, estava me defendendo. Então, isso aí na verdade, o princípio, é aí que começa essa questão do homem, às vezes, não denunciar, né? Então, assim, o homem... Eu me senti, na época, um pouco impotente, porque você fica querendo que aquela situação termine logo, que não chegue a um extremo, para que você não tenha que tomar uma atitude em que, de repente, te coloque como pivô, né, de toda a situação. Então, é bem É complicado. isso aí. Pode falar. Tá, então, eu tive um caso, por exemplo, da mulher me arranhar todo, entendeu? Por causa de uma questão não vou falar o nome dela, lógico, aqui, não tem necessidade, mas por causa de comentário de rede social, a pessoa veio para cima de mim, me arranhando, me batendo, e eu tentando sair, né, que aquela situação não evoluísse, né? A gente morava em condomínio e assim, e acabar tendo uma proporção maior, de repente, até de quem está ouvindo, porque não sabe o que está acontecendo. E normalmente se imagina Sim. que o camarada, o pai está agredindo a esposa lá, cara, está acontecendo alguma coisa lá, liga para a polícia. E a minha atitude na hora foi de sair de casa e tomar um ar, né? A gente morava próximo da praia, de ir lá dar uma respirada e voltar contando de que ela estaria mais tranquila. E assim, mesmo trabalhando, né, na área policial, eu não tomei a atitude na época de denunciá-lo, né? Então, assim, deveria ter feito e às vezes a gente, por se omitir, por não falar, né? Por não falar, por não... É um assunto que, inclusive, eu tenho dificuldade até para conversar com a minha mãe e com meu pai. São coisas que eu nunca contei para eles, né? Primeiro Porque porque, na maioria das vezes... pode falar. não, é por causa da vergonha, né? Tem uma série de coisas. Eu quero até depois fazer um comentário. Pode continuar. Então, eu ia entrar nessa questão da vergonha. O policial, ele chega numa ocorrência numa delegacia, levando um homem que foi agredido, e eu já tive algumas situações assim, trabalhando no batalhão de Vitória, e o que na maioria das vezes acontece, infelizmente, é que o policial que está de plantão lá,
não por maldade, mas já por essa, né, por toda essa situação que tem de que o homem não pode, não é nem que o homem não pode ser agredido, mas que o homem normalmente não é agredido, são situações atípicas. Dificilmente vai alguém na delegacia, o homem todo machucado, todo quebrado, e porque a mulher bateu nele. Então, quando acontece esse tipo de situação, alguém da delegacia, né, já vai brincar, pô, que isso, rapaz, se apanhando de mulher, meu irmão? Normalmente dá-se risada, entendeu? Normalmente se brinca com essa situação. É, ele já é humilhado em casa e é humilhado na delegacia. Exatamente, exatamente. Olha só que E, situação, hein? é, e aí, o que que acontece? O homem, por aceitar, é uma coisa muito louca, que às vezes até o próprio camarada que foi agredido e está sofrendo a chacota ali, ele acaba rindo ainda da situação. Porque parece que já se acostumou com isso, né? Já virou uma coisa que parece que para a sociedade não existe e para ele virou uma coisa normal. Exatamente. Né? Não toma, na época, a sensação que eu tive foi de impotência. Inclusive, numa outra, que eu acho que a gente mais à frente vai falar um pouquinho, de que eu quis tomar uma atitude, né? Eu quis tomar uma atitude de forma jurídica, né? Legal, e ainda assim eu fui orientado a não fazer, porque, cara, isso vai te gerar mais problema ainda, você vai ter mais dor de cabeça. Então, assim, nem certo, nem quando eu provo que eu estou certo, eu consigo representar, porque a sociedade, ou as pessoas até que trabalham no meio, né, que poderiam me orientar e falar, eu achei que eu ia chegar, né, pro doutor lá e tal, e ele ia falar, não, vamos por esse caminho aqui, que realmente você conseguiu provar a tua inocência, você está certinho, dentro, você está coberto e alinhado, você está amparado, mas não, a resposta é totalmente o contrário. Não mexe, porque elas têm lei específica para elas, porque se você mexer com isso daí, você vai se enrolar mais ainda lá na frente, porque ela pode criar uma outra situação, então assim, é muito complicado. Quando a gente atende uma ocorrência, quando eu atendo, quando acontece de atender, uma ocorrência em que o homem o homem é quem foi lesionado, o homem é quem sofreu, né, a lesão, eu fico muito chateado, porque o tratamento com o homem é completamente diferente do que o que a mulher tem. Lógico, a mulher tem que ter, né, é o que a gente está falando aqui, mas era para ser igual, né, era para ser na mesma proporção. E é engraçado assim como os próprios homens acabam perpetuando esse silêncio, né? Os próprios homens, Sim, porque se ele não é acolhido, ele não é amparado, cara, chega lá na polícia, a maioria do corpo, da corporação policial é masculina, e o camarada ainda leva, né, é vítima de chacota na própria, né, corporação. Não estou querendo criticar a polícia, mas sim, isso sim, eu sim. acho que até os amigos, né, até os amigos devem falar, nossa, esse cara apanha da mulher, né, que Exatamente, piada, esse exatamente. homem também, os amigos, a própria família, né, enfim, Eu isso acho, causa tantos prejuízos psicológicos, de ordem moral, até para os próprios filhos que veem essa agressão, vai falar, meu Deus, meu pai deixava minha mãe me bater, bater sim, nele, né? sim, Meu pai, desculpa, gente, o meu pai meu deixava pai a deixava. minha mãe bater nele, né? Olha só, meu pai é um banana, meu pai é um passivo, meu pai não reagiu, que a minha mãe é má. Olha só, tudo isso passa na cabeça de uma criança, né? A Sim, interpretação com pode ser certeza. muito variada sobre isso. Olha só, eu quero ler um comentário aqui. O Ludson Cavati disse: a primeira violência é a verbal, com estratégias do tipo love bombing, com o psicológico destruído, partem para a agressão física. Eu não sei o que seria love bombing, mas imagino que sim. Aí o Danilau Campos falou alguma coisa que também não sei, perdi. Vamos ver aqui se eu perdi. Luiz, a galera ridiculariza, é verdade. As pessoas ridicularizam um homem que é vítima de violência doméstica. Ainda mais se você for policial. Pois é, mesma coisa. Boa,
Boa, meu mano. Meus parabéns pela live. Fabrício falou. Aí a Laura Crianças. O problema não é o homem ter força para revidar, e sim ter força e não poder revidar para não ser preso. Exatamente isso, né? Porque às vezes a mulher, gente, ó, eu vou falar uma coisa, eu sou mulher, mas talvez eu não seja dessas chata não, bicho, mas tem cada mulher chata que impregna a vida do sujeito e deixa o cara irritado pra caramba e é chata mesmo, sabe? Essas mulheres tá chata e aí, cara, o sujeito já tá nas últimas, não sabe conversar porque ele tem um problema lá emocional, ele tá ali se protegendo e tal. Homem leva, né? Ele é muito mais resistente que a mulher, ele aguenta muito mais coisa, mas chega uma hora que explode, né? E aí? Aí o Luiz comenta aqui, ó, sempre tem aquela pergunta, o que ele fez para merecer isso? Exatamente. Provoca o ataque, exatamente. Então, você citou aí que a principal razão, sabe, Paz, a gente está falando aqui, a gente escreveu algumas coisinhas, mas a principal razão dos homens não denunciarem é a vergonha e o receio, né? O medo e a vergonha surgem como as principais barreiras no primeiro pedido de ajuda. E aí, se ele tem receio, ele não denuncia. Se ele não denuncia, os dados que a gente tem são furados, Exatamente. Não dá para. né? Eu acho que a gente está vivendo hoje, os homens, com relação a esse assunto, o que as mulheres viveram lá na década de 90. A mulher ela tinha medo de ir na delegacia, né, para falar que tinha sido agredida e tudo mais. Depois que veio essa lei Maria da Penha, a mulher se sentiu muito mais amparada, né, mais acolhida. Ela tem uma delegacia específica, ela sabe que ela vai sentar lá, ela vai ser bem atendida. É que a pessoa que está lá está preparada para ouvir aquele problema dela e tentar resolver de alguma forma, né? Ou Sim, encaminhar para as partes que deverão conduzir. Mas o homem ainda não tem isso. E entra essa questão da chacota, que é uma das principais. Quantas vezes eu ouvi, já respondi 2 vezes por falsa denúncia de agressão, e quantas vezes eu cheguei, inclusive, no meu setor de trabalho e ouvi piadinha, entendeu? Então, assim, não é possível que você não fez nada, sabe? Não é possível. Alguma coisa deve ter acontecido. Tem muito disso. E isso daí, de alguma forma, vai minando o teu psicológico e a gente não tem com quem conversar sobre esse assunto também. É complicado. Aí entra a é questão de ter complicado. alguém como você para que abra a mente, né, para que converse, tente solucionar esse monte de conflito que a pessoa tem e que sozinha ela não vai conseguir resolver, É. dificilmente. E dentro dessa violência ao homem, a gente pode dizer, né, que a mulher pode agredir ele fisicamente, e aí como é que seria essa agressão, né? Tapa, pontapé, golpe, facada, as mulheres se armam com facas, com tesouras, É. mordida, arranhão, chute, empurrão, deixam hematomas, né? E aí tem as psicológicas, que seriam as ameaças, seriam as perseguições, aquela coisa de você a mulher ficar perseguindo você em tudo quanto é lugar no trabalho, enfim, perseguição. E, e muitos homens dizem, né, que quer deixar para lá, mas assim, eu quero citar também a alienação parental como uma violência doméstica séria. E vocês também aguardem que eu vou fazer outra live também sobre alienação parental mais uma vez. E também, gente, traição. A traição conjugal, ela também é uma violência doméstica, né? Ela também é uma violência doméstica. A partir do momento que o homem e a mulher também, né, gente? Eu conheço uma mulher que foi traída, ela falou, Larissa, nunca vou superar uma traição da pessoa que eu amava. Imagina para o homem também. Assim, o homem ele exige tão pouco da mulher em relação, ele já gosta da mulher, né?
Então, a traição é uma facada no coração, praticamente. Né? Ela não acontece realmente uma facada, mas ela é muito séria, muito grave, ela é humilhante, né? Isso causa um estresse emocional muito forte, principalmente quando há um gostar, um bem-querer da parte do homem com a mulher. Eu considero também sendo uma agressão também. Uhum, com certeza. O Luiz Felipe disse aqui, Variando. passivo-agressivo e psicológico. Tá me ouvindo bem? Tá, agora eu tô. Bom, então tá. Eu quero te perguntar assim, se lá como você é policial, quando você atende bastante denúncia de Maria da Penha em favor das mulheres, você vai atender as mulheres? Como é que é? Você dá Sim, voz de prisão para bastante. os homens que agride? Como é que é? Bastante? Normalmente, a Maria da Penha, hoje, ela seria, com certeza, a maior quantidade de ocorrências que uma viatura, ou que as viaturas de setor, né, destinadas a esse tipo de atendimento, que é o atendimento de ocorrência, atende. A maioria das ocorrências, normalmente, é relacionada a Maria da Penha. Normalmente, o que acontece? Quando o agressor se encontra no local, ele de pronto é conduzido para a delegacia da mulher, né? Mesmo o policial não tendo visto, né, ele não presenciou o fato, mas haja visto que a mulher está alegando que foi agredida ou ameaçada, as duas partes são conduzidas para a delegacia e lá o policial ele vai relatar o que ela disse, o que ele disse, e fica a critério da delegada dar um parecer ali de imediato, né, no caso. Se ele vai ficar detido provisoriamente ou não, se vai ser liberado. Se tem argumentos ou provas que levem a mantê-lo preso ou não, momentaneamente, né, até que o juiz decida. Aham. Mas tem E, bastante. e, o, e o contrário? E em relação a homens que foram vítimas de violência doméstica? Você recebe algum chamado? Como é que funciona? Você pode contar alguma coisa que já aconteceu? Então, eu já atendi algumas ocorrências relacionadas à agressão do homem. Em grande maioria, na verdade, quem acionava era a mulher. A mulher acionava dizendo que tinha sido agredida, né, que tinha passado por um determinada situação lá, mas quando a gente chegava no local, a gente percebia que era o contrário, né? E aí, pedindo orientação normalmente aos CIODs, a mulher não está com lesão nenhuma, o homem que está todo machucado, está todo lesionado, ele é conduzido para o DPJ, para a Delegacia Regional. Mas, assim, são pouquíssimos casos, pouquíssimos casos. Eu acho que entra aquela questão da vergonha, né? Ou do medo de repente, ele acionar uma viatura e a mulher chegar lá na hora, a mulher se arranhar todinha e falar que ela é quem foi agredida e que ele é quem estava violento. E aí ele Porque acaba... isso acontece também, né? A gente já viu alguns vídeos de mulher se agredindo e o cara filmando a mulher se agredindo para poder depois fazer uma falsa denúncia, Sim, né? um dos casos Uma, muito conhecidos aí é aquele caso do jogador Neymar, né? Que ficou, assim, muito evidente dela criando toda a situação, criando e falando um monte de coisa, e ele parado, e depois ela apareceu falando um monte, depois que a gente teve acesso ao vídeo, falou, nossa, tem nada a ver com o que ela estava falando. Em algumas é, ocorrências, fica muito nítido, assim, algumas ocorrências a gente chega, a gente vê, pô, nossa, aqui dá para ver nitidamente que o problema está ali, entendeu? E não aqui. É lógico que a gente tem que ser imparcial, né? No atendimento da ocorrência, a gente tem que ser imparcial. Mas, para a gente que está acostumado a ver esse tipo de situação, a gente vê na hora ali, a gente consegue distinguir quem realmente está com a razão e quem está querendo criar uma situação maior onde não tem. E outra coisa que eu lembrei aqui sobre violência doméstica, aquelas mulheres que pegam a roupa do homem e rasgam toda. Tem, já teve. Eu já atendi algumas de jogar roupa na rua, de jogar objetos fora, televisão, videogame. A gente chegar para atender a ocorrência e o homem está do lado de fora da casa e a mulher do lado de dentro transtornada, jogando as coisas dele para lado de fora.
Normalmente, são ocorrências de final de semana, o pessoal bebe um pouco, extrapola um pouquinho na bebida, e aí acaba criando tanto a Maria da Penha quanto as ocorrências envolvendo a agressão contra o homem, né? É verdade. E vou te falar uma coisa, já aconteceu isso comigo, do meu ex-marido sumir, eu morava lá nos Estados Unidos, ele sumiu, desapareceu e ele tinha bebido, enfim. Dá muita raiva, sabe? Eu, como mulher, eu Uhum. senti muita raiva, fiquei muito preocupada, eu pensei que tivesse, sei lá, acontecido alguma coisa muito grave e, na verdade, ele estava de farra. Mas nada justifica a gente fazer determinadas atitudes, né? Então, a minha atitude foi: tchau, até logo, passar bem. Nosso relacionamento não dá certo. Lógico que não foi só por causa disso, teve outros fatores também. Eu acho que eu aguentei bastante no casamento sobre esses problemas que eu tive, mas que eu entendo o lado da mulher também. Eu Uhum. acredito que o homem possa também, alguns homens possam se recapacitar em relação às suas atitudes, para que sejam homens dignos realmente de uma confiança, né? Porque eu acho que dentro de um relacionamento, o mais importante é você confiar um no outro, e se um falha a confiança, está destruindo, né? Como se você estivesse dormindo com o inimigo, né? Mas ao mesmo tempo nada justifica, né? Assim, a gente não, a gente deveria primar pela sensatez na hora que acontece alguma coisa e não agredir tão violentamente Eu desta acho que quando forma. tem um problema, independente de qual problema que entra no relacionamento, o melhor é tentar resolver, né? Da melhor forma Exatamente. possível. A agressão, a violência, seja psicológica ou física, não vai solucionar, né? Não vai. O Luiz, ele fez uma pergunta agora, me permita até comentar aqui. Quais as chances do homem ganhar uma causa por falsa acusação, denunciação caluniosa? Eu tive uma situação dessa, que eu acho que cheguei a comentar contigo, de que eu fui terminar um determinado relacionamento, né? Vou responder com uma situação que eu vivi. Eu fui terminar um determinado relacionamento, né? Descobri lá algumas coisas da pessoa e que, para minha profissão, não era legal ter aquela pessoa do meu lado. Não verifiquei isso antes, foi uma falha minha. E no decorrer do relacionamento, eu dei uma verificada e falei: opa, peraí, essa pessoa aqui não. A vida dela, o que ela tem de histórico de vida, não, não vai se encaixar muito no que eu vivo hoje. E aí eu fui de forma amigável, né? Conversei, e aí aparentemente ficou tudo resolvido. Olha, né? Cada um segue seu caminho, a amizade continua, vida que segue. E só que aí depois saí de lá, aparentemente de forma tranquila, né? E continuávamos conversando por celular depois, né? Oi, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, e você? E as coisas como é que estão andando? Tá tudo bem. E aí fui surpreendido com uma denúncia caluniosa. Eu estava trabalhando, inclusive, fui informado dessa denúncia. Caluniosa, na verdade, uma falsa denúncia, né? De ameaça. E me prejudicou muito, assim, porque quando a mulher chega na delegacia e ela diz que o homem fez, dificilmente ele vai ter que ter vai ter que ter um bom advogado e vai ter que ter muita evidência. Se ele não tiver alguma coisa que comprove, vai ser muito difícil ele conseguir se safar. E no mínimo vai dar muito trabalho. Foi o que me aconteceu, quase um ano, né? Eu fiquei respondendo por uma coisa que eu não fiz. Consegui provar, aí eu vou entrar na resposta para o Luiz, consegui provar que eu não fiz, né? Juntei provas, argumentos, pessoas, testemunhas e tudo mais, e aí ficou comprovado, olha, o juiz decidiu, o juiz da Vara da Serra decidiu que o Manuel Paes ele é inocente. E aí eu conversando com o advogado e com alguns amigos, né, da área policial, eu perguntei: vem cá, agora é minha vez. Né? Ela fez uma falsa denúncia, uma denúncia caluniosa, e que me trouxe prejuízo financeiro, psicológico, porque a chacota vem, as brincadeiras, né, de mau gosto elas vêm, e aí agora eu quero processar essa pessoa, quero fazer e eu tenho esse direito, né, de fazer
uma notícia crime por falsa denúncia de crime. E aí Sim. eu ouvi na época, assim, vou falar de uma forma, do jeito que ele me falou, que fica mais fácil para a gente entender, até para o Luiz entender. Ele falou o seguinte, ele falou, pai, cara, meu irmão, você conseguiu ganhar a causa. A gente conseguiu provar lá que você não fez nada daquilo que ela falou, ficou tudo provado, tudo certinho, tá tudo tranquilo, tá tudo aqui documentado. Você vai mexer com isso para quê? Eu falei, não, mas espera aí, mas, cara, eu sofri psicologicamente com isso me trouxe um transtorno financeiro muito grande. Se o meu filho fica sabendo de uma coisa dessa, isso chega até o meu filho, ia ter uma repercussão negativa, né? Do meu filho, né? A visão do meu filho com relação a mim ia ser uma visão feia, estranha. Então, ele, pô, cara, mas sabe o que acontece? A mulher, ela tem lei que a respalda. Então, as palavras que ele usou, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, que você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai ganhar, porque você vai conseguir provar que ela fez a denúncia, né, falsa, mentirosa. Mas e aí? Depois você vai encontrar com essa mulher no restaurante, você vai encontrar com essa mulher no ônibus, andando na calçada. Essa mulher vai estar com raiva de você porque você fez a denúncia. Olha só como que a coisa inverteu. Eu virei, na verdade, eu de vítima, né? Me tornei mais vítima ainda. Porque o meu Você ficou psicológico... refém aquilo ali, né? E aí ele falou, olha, você vai cruzar com essa pessoa no restaurante, e aí ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai se arranhar toda, vai criar uma cena, vai chamar uma viatura e vai falar que você novamente está perseguindo ela. Quer dizer, você conseguiu provar, mas isso está lá no teu histórico, né? Você respondeu aquilo ali. E aí, novamente, você vai estar respondendo outra Maria da Penha, respondendo outra situação que você não fez. Então, cara, deixa isso para lá, você conseguiu provar a tua inocência, você conseguiu provar que você não fez nada, que foi resolvido, que ela é quem agiu com maldade. Deixa isso para lá, não mexe com isso não. Aí fui conversar com outra pessoa, achando também, de repente, né, a dar uma balanceada. Falei, olha, essa pessoa que vai, de repente, vai me orientar a partir para dentro. E essa outra pessoa me falou a mesma coisa. Cara, quanto mais você mexe nisso daí, mais problemas você vai ter. Larga essa mulher para lá, você já resolveu, você conseguiu provar. Não quer dizer, na verdade, o que ela quis, ela conseguiu me destabilizar, né, psicologicamente. Ela me deu uma dor de cabeça de quase um ano para eu conseguir provar que eu não tinha feito e saiu por cima, teoricamente, porque é uma pessoa que eu já vi, para você ter ideia, eu já passei, eu não sabia que ela estava morando naquele determinado local e eu passei de carro e vi, e eu tive que levantar o vidro no meu carro. Então, assim, agora a gente conversando, eu estou lembrando dessa situação. Quer dizer, eu é quem fiquei como... Eu é quem me sinto errado na situação toda. Porque respondi, provei que eu fui inocente, e quando eu vejo a pessoa andando na rua, eu levanto o vidro do meu carro para essa pessoa não me ver, para ela não ver que eu estou ali, para que de repente ela não diga que eu estou perseguindo ela e que eu estou, né? Então, assim, é muito complicado. Assim. Nossa, realmente é tenso, hein? E você ainda ficou sem amparo nenhum, né? E ainda por cima, quem poderia apoiar você para você ir à frente, você processar e tudo, só tirou, né? Falou assim, olha, melhor você nem mexer com isso, que você vai perder seu tempo, enfim, em vez de te encorajar, na verdade, Ah, tirou toda. porque Ó, o ele... Luiz tá aqui falando aqui, ó, zero pena, processo e vai fundo. Policial com fé pública ainda ter essa mancha no histórico. Cidadão comum, então, é horrível. Pois Sem é, sobrevivência. é isso aí. Mas A verdade o... é uma tsunami, isso mesmo, traumático. Tem 4 perguntinhas aqui, vamos responder? Vamos lá. Ó, o Danilo, tá todo mundo vendo aí? Danilo, eu tive que gastar 6.000 para me defender de uma falsa acusação ridícula e contraditória. Minha nossa, É desse jeito. tenso. Gastei um dinheirinho também no Mi. Outra Gastei um aqui. dinheirinho. Deveria existir uma lei punitiva para as pessoas temerem fazer uma falsa acusação. Eu concordo É, plenamente. Se é eu, falso, porque a nossa lei ela já é tão frágil. Se ainda tem acusações de gente que está achando que ela vai ganhar vantagem tendo uma acusação falsa, eu poxa, acho que quem assim, sabe quando não é uma Maria da Penha, fica mais fácil de você, né?
uma pessoa está me caluniando ou fazendo menção do meu nome aí de forma que me traga constrangimento, me traga prejuízo. Quando não é a Maria da Penha, eu acho que é muito mais fácil fazer isso. Agora, quando é a Maria da Penha, o homem parece que fica com receio, né? Ele não se movimenta. E eu acho que até é igual o advogado. O que ele disse para mim? Ele falou, olha, você vai ganhar a causa, isso é certo. Porque você já ganhou a primeira e você vai provar que ela mentiu. Agora, o grande problema é que ela tem uma lei que a ampara e você não tem. Então, se num determinado momento lá na frente vocês se esbarrarem de novo, para ela deu tudo certo. Ela te deu trabalho, ela te deu dor de cabeça, você conseguiu provar, para ela não deu nada e está tudo tranquilo. Agora, se você cutucar ela, né? Se você for lá representar contra ela, você vai mexer com ela de novo. Aí você vai mexer no bolso dela, você vai dar trabalho para ela, para estar indo em fora e tudo mais, responder, inclusive, o crime. Um crime que a pena, segundo uma policial civil falou comigo no dia, me orientando, ela falou que pode chegar a 8 anos de prisão, denúncia caluniosa. Mas, assim, o advogado me botou tanta pressão que eu falei, pô, bicho, eu não vou mexer com isso não, porque eu não quero responder outro negócio desse. Isso me deu muito transtorno, muito transtorno. Não, e desanima, né? Ouvindo isso aí, eu fico pensando quantos júnior pais estão passando pela mesma situação, né? Sim, com Quantas certeza. pessoas. Isso também é uma violência, porque você te causa um aborrecimento, causa um transtorno. Eu vejo dessa forma, né? Pelo menos eu pelo menos vejo dessa forma. Aí o Danilão aqui, ó. Ou então a pessoa que fez ter que pagar os gastos do indivíduo. Ah, isso aqui tem a ver com o que ele botou antes, né? Que a pessoa É. que faz uma acusação falsa deveria ser processada, ou então pagar os gastos. Sim, com certeza. E mais uma aqui, ó. E as agressões verbais e manipulações em grupos de família contra os homens, como lidar? Em grupos de família contra os homens. Olha, Essa eu aqui... vejo assim, Michê, quer falar? Pode falar. Não, não, pode ficar à vontade. Então, assim, o que que eu vejo? Eu não estou aqui querendo acusar mulheres, todas as mulheres são maus, todos os homens são maus, não é isso. Para mim, a violência, ela é do ser humano. Nós estamos aqui para nos policiarmos com as nossas atitudes, com as nossas más inclinações. Isso é do ser humano, certo? A gente ainda é muito imaturo para assumir relacionamento. A gente deveria ter curso sobre relacionamento, como se relacionar, como se comunicar de uma forma honesta e verdadeira com as pessoas, sem ofender, sem fazer isso. E aí, dentro da família, né, o próprio Jesus falava, né? Vai ter dois contra três, três contra dois, brigando. E ninguém se entende, né, por causa de uma coisa, né, por causa dessa situação. Sempre tem alguma situação que não se entende. Agora, assim, eu como terapeuta holística e todo o meu conhecimento em relação às energias, ao que a gente pode fazer com as nossas atitudes e com o campo vibracional, é limpar o campo mesmo. No meu curso do Ho Oponopono eu ensino como que faz para a gente poder tirar isso da nossa rota, né, no nosso Uhum. universo, e tirar essas situações aí que estão se manifestando na sua vida para que você possa viver pleno e limpo, e leve, solto, e feliz, e satisfeito, né? Alegre, para você ser um ser humano evoluído, um ser humano lúcido, que Uhum. entende que a sua agressividade você vai usar no momento certo, a sua passividade você vai usar no momento certo, não é para baixar a cabeça para os outros, e sim, não é para você se humilhar, ser passivo também não é bom nem ruim, depende do contexto, né? O que é, né? Sim, claro. Agressividade depende do contexto. Então, é isso, a gente precisa dominar, né? Mas eu acredito no seguinte, Michel, eu tô generalizando porque eu não conheço muito a sua questão, tá? A gente, ora é vítima, ora é algoz. Às vezes a gente sofre uma situação e às vezes a gente faz acontecer uma situação. Ah, eu sou inocente. Nem sempre você é inocente, nem sempre foi inocente. Se você for lá na minha live sobre reencarnação, você vai entender mais esse conceito. Então, assim,
antes da gente acusar o outro, a gente precisa entender muito bem como a gente funciona, qual é o merecimento que a gente está trazendo para a nossa vida, o que a gente está fazendo para poder estar se deparando com essas situações de problema e o que a gente pode aprender com esses problemas que acontecem com a gente. Eu tenho certeza que o pai, agora na próxima vez que for se relacionar com alguém, com alguma mulher, ele vai ter um cuidado muito maior antes do envolvimento mais profundo para poder evitar qualquer tipo de coisa parecida, né, pais? Sim, com certeza. Ele falou, o Michel ele falou aí a respeito, né, dessa questão de agressão, de família. Eu lembrei daqueles vídeos que a gente morre de rir do TikTok e do Instagram e tantos outros, em que a gente vê, parece ser uma coisa normal, rotineira, entendeu? Que a gente se acaba de rir, mas que se fosse o contrário, se fosse o homem fazendo aquilo que a mulher está fazendo com o cara lá no vídeo, a repercussão seria muito negativa, né? Seria muito Ah, pesada em cima do homem. exatamente. Eu ia até te fazer essa pergunta aqui, sobre essa apologia à misandria, né? Eu nem sei se esse termo existe, essa apologia, mas, gente, o que a gente vê de propaganda de TikTok, propaganda assim, mídia gratuita, espontânea, de mulheres batendo em homem, mulher agredindo homem, aí o homem quietinho, assim, não, tudo bem, eu faço o que você quiser, né? Obedientes, Uhum. enfim, tudo isso aí. E aí, o Paiva, esses dias desse, o Paiva é aquele cara que eu fiz a live na Sim. semana passada, ele botou lá um desenho, ó, o Chaves, aquele programa do Chaves, onde o seu Madruga, onde a dona Florinda dava um tapa no seu Madruga, falando, não se misture com essa gentalha, e saía. Aí o seu Madruga falava pro Chaves assim, pois é, nós homens sabemos que as mulheres às vezes não são assim, desse jeito, ela me bate sempre, eu nunca faço nada, eu nunca revido, e a gente tem que ser assim. Aí o Paiva faz uma pergunta, faz uma reflexão, né? Fala, será Uhum. mesmo que isso está certo, a gente perpetuar, que as mulheres fiquem agredindo e a gente não faça nada? Por que a gente não pode fazer nada? Por que a gente tem que continuar sendo agredido Uhum. por elas, Uhum. né? E aí eu achei super válido, sabe? Porque hoje em dia, se você abre o TikTok, você abre o Instagram, é aqueles videozinhos de rios, assim, de violência contra o homem, direto, e todo mundo ri, todo mundo faz Nossa. chacota, o próprio homem faz chacota, e é muito triste isso, cara, porque é uma forma de você perpetuar, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher ensinando que ela pode bater no homem e não dá nada, não. Exatamente, exatamente. E no homem que ele tá, não, tá tudo bem, é só um soquinho, ai, né, um tapinha não dói, não tem problema. Então, cadê o Leva para respeito? leva para Cadê aquele onde que lado de fica? que, nossa, mulher baixinha é brava mesmo e tal. Eu gosto de mulher Exatamente. brava. Quando na realidade Olha está tendo. só, ó, o Danilo aqui, ó, o homem pode promover uma medida de restritiva? Olha, a mulher ela tem essa possibilidade de pedir uma medida restritiva. O homem. A gente não tem lei específica, né? A gente não tem casos em que a gente possa pedir, olha, a mulher ela não pode. Geralmente esse tipo de situação é dado à mulher porque tem lei, né, que dá essa base para a mulher, que dá esse privilégio, digamos assim. Se o juiz entender que a mulher está se sente ameaçada e na verdade ela tem que pedir essa medida restritiva, o juiz dá. Agora o homem não tem uma lei específica que diga que o juiz dá uma medida restritiva para a mulher não se aproximar dele por tantos metros. Normalmente, isso é comum a mulher pedir. É isso aí. Aí uma pergunta aqui, Danilão Campos. Você tem esse nicho de atender homens faz tempo? Qual foi o motivo de você escolher? Então, não faz tempo, tem mais ou menos um ano que eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram, direcionado para os homens. Eu tenho uma questão pessoal, de verdade. Além do meu filho, eu tenho o meu pai, que foi o homem que eu mais amei na minha vida, né? Assim, eu tenho um amor, uma admiração muito forte pelo meu pai. Ele era um homem muito guerreiro, muito corajoso, mas infelizmente ele não soube lidar com as situações que aconteceram em relação à depressão que ele teve alcoolismo e ele teve um câncer, e aí ele acabou não sabendo lidar, não pedia ajuda, mas negava ao mesmo tempo,
e acabou, né, se suicidando. Então, ele não morreu naquela época. Eu tive que voltar dos Estados Unidos para ficar com meu pai. Ele ficou muitos dias no hospital, ele ficou 72 dias no hospital. Foi muito sofrimento para mim. E aí, quando eu me recapacitei, saí do luto, né, e fui melhorando, assim, eu fui percebendo que as dores que meu pai tinha, muitos outros homens tinham. E aí eu decidi trabalhar com isso. Eu vejo assim que as mulheres são muito amparadas, as mulheres choram livremente, elas falam dos problemas, mas o homem não. Dependendo da criação do homem, né, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar sentimento, ele não pode falar, né, demonstrar fraqueza, porque ele tem que ser forte, porque não sei o quê. E tá tudo bem também se ele puder administrar aquilo ali por trás. Mas tem homem que não consegue administrar aquele sentimento. E aí, como é que fica? Porque o consciente, você só vai até colocando coisas. Chega uma hora que você está aqui, ó, sobrecarregado. E você não consegue respirar, né? E aí, e ainda tem a questão do, para mim, eu vou chamar de machismo, que tem essa coisa do machismo de que o homem não pode procurar ajuda, que não tem problema não, que não dá nada não, o homem não se cuida. Eu, inclusive, fiz até uma live sobre isso, que os homens são os campeões de acidente de trabalho, né? Eu fiz com uma pessoa que é técnica de segurança do trabalho, são os campeões de acidente de trabalho porque não querem usar os aparelhos. Então, assim, existe toda uma resistência do homem em achar que ele é um super-herói. E ele é o nosso super-herói. O homem, ele é o super-herói da mulher. Eu, por exemplo, quando eu estava dando aula para os policiais lá, eu estava me sentindo assim, nossa, super protegida, sabe? Nossa, aquele monte de homem. Eu me senti protegida, ao contrário de muitas mulheres que podem se sentir ameaçadas, eu não me senti dessa forma. Mas o homem, ele precisa ser o super-herói dele mesmo também, ele precisa se cuidar. Então, é por isso que eu decidi desenvolver esse trabalho, tá bom? Espero ter respondido. Mais uma aqui. Há muitos grupos de homens na internet para dar voz para nós, mas o discurso ainda é que a mulher é o... Ixi, pior que eu coloquei, fixei aqui, mas não dá para ler, eu vou ler aqui de... Quer que eu termine? Mas o discurso ainda é que a mulher é o sexo frágil. Como trazer mais homens para essa discussão de que nós também sofremos violência? Eu não sei se é Michel. Michel, sinceramente, eu acho que é a gente conversando, mais mulheres falando sobre isso, sabe? Eu vejo também uma outra coisa, o seguinte, as mulheres querem se empoderar com atributos do masculino. Mulheres querem ser empoderadas fazendo a mesma coisa que o homem faz. Gente, se nós somos mulheres, a gente tem que usar o atributo que as mulheres, deve ter alguma mulher aí, se as mulheres falem ei aí, que eu sei que tem bastante homem, não sei se tem mulher. Nós mulheres, a gente tem que usar o nosso atributo do feminino. Enquanto o homem é para fora, é ação, é agito, a mulher é passividade, é recolhimento, é recepção, é bondade, fazer esse papel de ser bondosa, fazer esse papel de acolher esse homem, e não acusar, e não ficar toda hora, sabe, ofendendo e, enfim, toda hora criticando. Enfim, se nós mulheres pudermos levar aos homens o amor, a sensibilidade, tenho certeza que muitos homens vão ouvir e as próprias mulheres também vão conseguir o seu lugar de empoderamento sendo mulheres. Porque, fala sério, né? A mulherada quer ser empoderada fazendo as coisas que os homens fazem. Não faz o menor sentido, gente. Nós somos seres diferentes. Nós somos seres humanos, tendo vivências, né, em sexos diferentes, exatamente para a gente poder experienciar. Então, o pai, eu tenho certeza que o cara, porra, trabalha, malha, faz curso e vai para cima e vai para baixo, e tem renda extra. Enquanto nós mulheres, a gente tem um olhar diferente para as coisas, a gente é diferente no nosso olhar, né? Então eu acredito nisso aí, espero que tenha respondido. Você quer falar alguma coisa, pai, sobre essa pergunta? Não, perfeito. Seu Então, complemento foi muito bom. vocês têm... Ah, peraí, deixa eu botar isso aqui. Vocês têm livros, filmes, documentários para indicar sobre o tema? Sobre violência,
Doméstica, não sei, mas eu tenho alguns filmes que estão no meu feed, eu coloquei lá para assistir. Aí fala sobre pornografia, porque aqui no meu perfil eu falo sobre muitos outros temas do homem, além desse aqui que eu estou trazendo hoje, que é a primeira vez, inclusive, que eu estou falando sobre isso, tá bom? Depois, se você puder me chamar no direct, a gente pode conversar. Próxima pergunta aqui. Sou pai de um menino de 14 anos e me preocupo de como será tratado pelas mulheres. Gratidão. Eu também, eu Eu também. E também. acredito que o pais também. E eu acredito, inclusive, quem é pai de menina e mãe de menina também. Porque pensa bem, gente. Se as meninas de hoje, eu sou professora, eu tenho alunos de 14 anos até 18. Se essas jovens mulheres forem ensinadas que para elas serem ouvidas, elas precisam agredir, elas precisam gritar, o que será dos nossos filhos homens? Se Essa elas, é... se elas são mulheres e deveriam estar no papel de educadoras, de conciliadoras, né, de apaziguadoras, que é um papel muito típico da mulher e é um papel muito nobre e é um papel de empoderamento também. Como que Sim. vai ser a cabeça dessas meninas? Então, assim, eu acho assim, o fim da picada, mulheres falando, por exemplo, que odeiam homens, jovens meninas que odeiam homem, não serve, não precisa de homem para nada nas suas vidas, e que se tivesse um filho homem ia abortar, só para ter um filho mulher. Aí eu me pergunto, e como é que ela ia fazer filho? Quem seria? São pérolas É, dessa geração aí. então, assim, realmente tá muito triste, realmente. Eu acho que a gente precisa crescer, a gente precisa examinar, fazer esses processos de autoconhecimento, tomar muito cuidado com quem que a gente se envolve, porque dentro da nossa vida a gente vai crescendo, vai observando, poxa, nossa experiência nos diz isso. Hoje, por exemplo, eu tomo partido de umas posições que no passado eu não tinha consciência. Então, isso demora um tempo para a gente Uhum. amadurecer, né? Para a gente poder Sim. crescer e chegar mais para frente. Bom, acabamos aqui as perguntas. Eu tenho perguntas para você ainda, Paz. Vamos lá. É, qual foi o seu sentimento diante da, daquela questão que você contou da agressão? Inclusive, eu acho que você me contou umas coisas offline que você não me contou, não contou ainda para geral aqui. Em relação à agressão que você já sofreu também em relação a mulheres. Sensação de impotência, né? No dia eu lembro que foi uma coisa tão humilhante que eu desci do apartamento, eu fui até a orla da praia, deitei num banco, fiquei lá no banco por um tempo, eu não queria ficar em casa. Depois eu subi e ao invés de eu ir dormir, né, entrar para dentro de casa, eu fui dormir no carro. Então, assim, foi uma situação muito ridícula até, né? Feia, vergonhosa para mim, assim. Foi muito feia. E eu não consegui contar isso aí para ninguém. Falei para você, mas é uma coisa que eu tô contando agora. É porque quando a gente, por exemplo, se eu vou contar uma coisa dessa para alguém, eu pedir uma ajuda, a pessoa vai ficar rindo. Porra, você, caraca, meu irmão, porra, é o homem, porra, da casa e tal, tá, mas e aí? Quando a mulher vem para cima, a mulher pega uma faca, porque a mulher nesse tipo de agressão geralmente é muito violenta, é faca, é tesoura, é o que você falou, é mordida, o que tiver na reta, copo, garrafa, ela sai tacando. A gente vê alguns crimes envolvendo, né, onde a mulher, quem ataca o homem, e são crimes macabros às vezes até. São coisas assim É isso aí. absurdas, são coisas absurdas. É. E normal, Olha, não pode pode falar. completar. Não, imagina, pode completar. E normalmente
Normalmente são pessoas, às vezes, que a sociedade ou quem convive próximo ali, vizinho, ou às vezes até mesmo parente, fala, nossa, como que essa pessoa pode fazer isso? Às vezes já estava vivendo aquela violência, né, de constrangir, né, aquela violência verbal, e nunca falou nada, nunca comentou nada. Vergonha mesmo de se abrir, de contar para um pai, para um parente, para alguém que de repente possa dar uma luz. É, é, e eu queria que você, a gente conversou aqui sobre um caso de violência de uma namorada que deu uns tiros num rapaz que era delegado, que é delegado, e que ela depois se matou. É o caso do Paulo Bilinski. Você sabe esse caso? Sim, sim. Assim, eu não acompanhei muito a fundo, mas assim, o que saiu na mídia e que deu para a gente acompanhar, né, salvo me engano, foi em São Bernardo, essa situação, foi um delegado. Eles tinham 3 meses de relacionamento e pouco mais de 3 meses de relacionamento, já estavam com um casamento marcado. E o mais interessante é que em nenhum momento do processo ele foi acusado, ele foi colocado como no processo, né? No processo ele não foi colocado como autor, digamos assim, de tentativa de homicídio, ou de homicídio propriamente, né? Porque, na verdade, a namorada dele, ela faleceu. Mas a mídia, de forma pesada, e as pessoas também, né? Que aí entra a questão do preconceito, e colocaram muito em xeque a situação dela ter morrido e dele não. Quer dizer, o delegado Aham. tomou 6 tiros, né, um deles no peito, uma arma de 9 milímetros, que é uma arma que tem um poder letal muito grande. Ele tomou, foram 6 tiros e um de raspão debaixo do braço direito. E ficou comprovado pela perícia, inclusive, que ela realmente teria cometido suicídio, porque não havia possibilidade. Haja visto a mão que ele utilizava para atirar, ele já tinha tomado um tiro também, os dedos dele ficaram tortos, né? O dedo mediano dele ficou completamente, ficou horroroso, diminuiu, tiraram um pedaço, inclusive. Então, assim, que não teria como ele, baleado, né, com 6 disparos que ele tinha tomado, ele ter atingido ela. Mas muita gente, né, tentou jogar, tentou inverter essa questão, colocando de que ele é quem teria, e olha só o detalhe, quer dizer, de que ele que teria matado ela. E se ele tivesse matado ela em legítima defesa, por aí já dá para a gente ver que se ele realmente tivesse, né, em legítima defesa, tomando um monte de tiro, se ele efetuasse um disparo nela, esse cara tava lascado. E até hoje Exatamente. eu vi uma matéria dele falando que as pessoas crucificam ele até hoje. E ele, em momento nenhum, ele foi réu, ele foi testemunha e vítima. Né? Testemunha porque é a única pessoa que pode falar o que aconteceu lá dentro daquele apartamento, e vítima por ter tomado 6 disparos. Né? Sorte está vivo, Deus. Né? Mas a sociedade é muito... como existe essa questão do homem também não se pronunciar, não falar, tem muita gente que nem... É igual a questão dos vídeos mesmo. Quantas vezes eu já dei risada em ver um vídeo lá que o camarada fala alguma coisa e que a mulher senta a mão nele, bate, dá tapa, dá soco, empurra, derruba no chão. E eu ria. E hoje eu vejo aquilo ali e eu falo, pô, caramba, bicho, aquilo ali... Se fosse o homem fazendo esse tipo de brincadeira, esse cara tava morto, porque iam cair em É, cima dele, não ia ter graça nenhuma, entendeu? Agora, quando é o é. contrário, é super engraçado. E me fala aqui, qual que é a sua opinião sobre aquele caso lá da Elise Matsunaga, aquela mulher que matou e esquartejou o marido, sobre aquele documentário que fizeram agora, tirando ela de assassina e botando ela como a vítima da história? Vou ser bem sincero, eu achei ridículo Claro. aquilo ali. Muito, assim, ficou uma coisa forçada demais, um holofote, né? Ela saindo do presídio, a quantidade de câmeras filmando. Quer dizer, a mulher, ela cometeu um crime bárbaro, né? Uma coisa assim, violenta, esquartejou o ex-marido, o ex-companheiro,
foi jogando as partes, se a gente for falando assim, a gente vai tendo uma noção de como foi o crime, que ela, como ela foi fria, né, de carregar nas malas e tudo mais, descer do apartamento e etc. E aí a mulher virou quase que uma celebridade, né? E ela tenta no filme da Netflix mostrar de que o fato da possível traição, ou se realmente teve traição, justifica a atitude dela é justificada pela traição. Quer dizer, houve uma banalização muito grande, né? Quando o crime é com o homem e quando o crime é com a mulher. Quando é com a mulher, se fosse esse crime fosse com a mulher, por exemplo, a gente pega, lógico, a gente está voltando àquela mesma situação, não é que a gente está defendendo, né? Mas a gente pega o caso, por exemplo, do Bruno, jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo. Ele não consegue jogar num time de várzea, ele não consegue jogar num time de pelada do meu bairro, porque todo contrato que ele fecha há um repúdio muito grande, né? E com razão, eu até entendo. Mas por que quando é o homem que é o agredido, o homem que é o violentado, não tem essa repercussão, né? Parece que as coisas se invertem. O cara, a mulher matou, esquartejou, e quer dizer, tá ganhando dinheiro, fazendo documentário, fazendo um monte de coisa, e tentando, nesse documentário, ela tenta justificar, tenta mostrar de que ela agiu impulsivamente, tá, mas espera aí, o cara foi retirado da família dele, é uma família que não vai sofrer pro resto da vida, porque isso aí é uma dor que ninguém tira, ninguém consegue apagar. E ela tá lá fazendo um documentário dela, chorando, fazendo aquela cena toda, que para mim é, assim, ridículo. Eu quando vi, eu não tinha informação de que existia esse documentário. Eu vi por acaso, né, passando ali e tal, vendo, e comecei a ver, e aí fui ver que era sobre isso, eu fiquei indignado. Eu falei, cara, não é possível, cara. Que mundo é Isso esse? aí. É uma propaganda, né? Disseminando o que tá tudo bem. Ele me Ah, traiu, tá tudo bem. Só vou dar uma matadinha nele ali, botar o braço dele num lado, a cabeça e dele na aí geladeira. a gente pega milhões de pessoas vendo isso daí, toma isso daí, às vezes uma mulher ou outra vai tomar isso aí como exemplo, né? Mas Ah, é se a isso que fulana acontece. fez, É se a fulana uma fez e não deu simples nada. pesquisa. Aham. Uma simples pesquisa na internet, a gente vê a quantidade de assassinatos de homens, né, pelas próprias mulheres. O homem ele é cadeirante, deficiente físico, a mulher quer matar o homem para ficar com a pensão, enfim, sabe? Tantos e tantos casos Tem, aí que estão aí. Aí o Danilão botou aqui, não sei se é Danilão, nem sei, não sei se é Danila, não sei nem, acho que é homem mesmo. Hoje existe um ódio aos homens, mas eu vejo um ódio às mulheres crescendo muito. Sim, existe do lado a maioria das feministas com raiva do homem, com muito ódio do homem, mas eu também vejo muitos homens com muita raiva das mulheres, né? Eu talvez seja uma resposta por esse tanto tempo de raiva, né, dos homens, mas eu acho que isso é doentio. Isso já uhum, beira o desequilíbrio. É desequilibrado, né? Porque você pode ter uma raiva de um comportamento. Eu tenho raiva do comportamento X. Agora, você ter raiva de uma pessoa do outro sexo, gente, aí você já é uma paciente que tem que se tratar é, com psiquiatria, porque gente, é impossível. Nós somos fruto de um homem e uma mulher. Por que a gente vai ficar favorável a um gênero em detrimento do outro? Né? Não tem como a gente ficar escolhendo isso, falar que a mulher é melhor do que o homem é melhor que a mulher. Não é assim que funcionam as coisas. A gente precisa entender que os dois sexos são complementares e que se as pessoas ainda não conseguem ter um relacionamento bom entre eles, não é só culpa do outro, a culpa é sua também. Né? Se eu não consigo ter um relacionamento bom, o relacionamento não é de um só, é de dois. E é por isso. isso que é tão importante que a gente consiga se centrar, né, se terapeutizar,
procurar saber mais de si mesmo, ver quais são as questões da sua família que fazem repercutir nas escolhas que você tem em relação a relacionamento e tirar do seu campo de visão esse monte de informação inútil que a gente tem de ódio, de raiva e de rancor, né? Por exemplo, esse seriado da Netflix aí é um seriado que não merece ser assistido para poder sair do ar, mas as pessoas vão assistir, porque vão querer ver, porque a gente está divulgando aqui, a gente está falando aqui, mas porque gera curiosidade, porque eu quero ver como é que eles fazem. Poxa, gente, eu sou publicitária de formação, eu não tenho medo desse monte de coisa que eles fazem de medo de política e não sei o quê. Por quê? Porque eu sei como é que funciona. Eles pegam um mecanismo lá que traz uma emoção e elaboram lá para você sentir medo. Então eles fazem do bandido virar um mocinho, né? Mas isso é incoerente. Isso não fala para o nosso coração. E outra, eu que estudo essas coisas dos campos energéticos, quanto mais notícia ruim você coloca na sua mente, mais você, na verdade, você faz com que o campo se perpetue, gera formas, pensamentos, mas isso é para um motivo para outra live. Se vocês quiserem, vocês me avisem que a gente combina outro momento para falar sobre isso. Mas é isso, meu querido. Estamos aqui, ó, temos mais uma perguntinha aqui. Deixa eu só desafixar aqui esse comentário. Não consigo, vamos aqui. Como vocês enxergam o fato desse documentário da Elise ter sido produzido por mulheres? Cara, eu enxergo como misandria. Eu enxergo como normalizar a agressão e o assassinato contra os homens. Porque tem mulher, não sei se você conhece, Michel, mas olha, tem casos aí de relato de mulher que gostaria que não existissem homens no mundo. Vamos matar todos. Se eu descobrir que estou grávida de um feto masculino, eu quero exterminar esse feto, né? Existem casos... Então, assim, a mulher, ela não é porque ela é mulher que ela é boazinha e o homem é agressivo. A mulher também é agressiva, né? Eu lembro que quando eu era criança, nossa, eu e minha irmã, a gente vivia caindo no soco. A gente brigava igual um menino mesmo. Horrível. Mamãe não estava em casa, meu pai também não. Então, eles estavam trabalhando, a gente brigava pra caramba. A gente parou de brigar porque chegou uma idade que a gente tinha, que a gente falou assim, a gente se olhou e falou assim, a gente vai ficar brigando uma com a outra? Não tem como. Aí a gente parou, graças a Deus. Não sei nem se ela tá aí me assistindo. Mas eu acredito nisso, sabe? Eu enxergo que são mulheres que gostariam que essa guerra do sexo se perpetuasse. Que a gente visse como normal você dar uma matada no homem, né? Como se os homens já não fossem os que mais morrem, né? Tanto em relação à idade, porque eles morrem mais jovens mesmo do que as mulheres vivem mais tempo do que os homens, mas acidentes de trabalho, violência no trânsito, violência normal mesmo na rua, agressão normal, enfim, doenças, os homens morrem muito mais de doença do que as mulheres, né? E, enfim, então os homens já são os campeões em morte. Eu não entendo ainda por que as mulheres querem continuar matando os homens. Não é bem assim, né? A gente precisa dos caras, a gente precisa de vocês. As mulheres ainda não entenderam isso. Vocês, homens, não são descartáveis. Estou aqui por ajudá-los. Notícia boa. Ainda bem, né? É isso. E para a gente encerrar a nossa live aqui, Paz, qual que é o seu... o conselho que você daria para um homem que sofre agressão física e verbal? Olha, hoje o conselho que com certeza eu dou, e é o que eu farei caso eu passe por isso novamente, é denunciar. Fazer um boletim de ocorrência, né? Correr atrás de forma legal, pelos meios legais, porque enquanto a gente continuar... São as coisas que as mulheres ouviam lá no passado e que agora virou contra a gente, né? Traz pra gente.
Enquanto a gente não se pronunciar, enquanto a gente não relatar, enquanto a gente não fizer boletim de ocorrência, enquanto a gente não cobrar do político também, porque as leis elas não vão se criar por si só, né? Então, assim, tem que ter uma mobilização, tem que ter uma movimentação. A gente não tem dados, que comprovem exatamente questão de violência masculina, questão de morte por violência, né? Pela mulher, porque as pessoas não denunciam. E enquanto a gente continuar nesse anonimato aí, vai se continuar da mesma forma. O homem sofrendo violência, as pessoas rindo da violência que ele sofre, mesmo que de forma verbal, ou às vezes até física mesmo, né, em vídeos que viralizam na Normalizou. internet. Sim, normalizou. E aí, às vezes, acaba virando um grande problema, porque aí o homem, às vezes, numa situação de ser agredido e de estar passando por esse tipo de situação, não se abre, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não faz uma representação criminal, não termina esse relacionamento, acaba partindo também para agressão, perdendo a razão, né? E aí, quer dizer, como que vai provar quem cometeu o crime, por que cometeu, estava se defendendo mesmo, não estava? Quer dizer, viram uma coisa muito maior, né? Que poderia ter sido resolvida lá atrás. Quando o relacionamento começa a entrar nesse tipo de situação, a agressão verbal, principalmente, que é uma coisa que eu acho que é o início de tudo, né? É um palavrão, é uma coisa que não acontecia antes e agora começa a acontecer, um xingamento, e aí depois vem um empurrão, e aí desse empurrão vem um tapa e por aí vai. A mesma evolução que tem quando é a mulher é a mesma do homem. O grande problema é que normalmente a mulher ela vem com muito mais agressividade e às vezes num espaço muito menor de tempo. Então, assim, às vezes o homem demora muito mais para evoluir a agressão. Lógico, isso aí não é via de regra. Mas a mulher, às vezes, num espaço muito menor, ela parte para uma agressão física com uma proporção muito maior, às vezes. Eu vi alguns casos da mulher enfiar garfo no cara, no corpo do cara, quebrar garrafa na cabeça do cara. Então, assim... É muito triste. Eu, particularmente, eu não gosto de ver... Então... E eu não gosto nem de mostrar isso no meu perfil, sabe? Eu gosto de pacificar, eu não gosto de ficar incitando as pessoas para verem essas coisas, porque para mim é uma morbosidade. É mórbido você ficar olhando aquilo ali. Só eu queria te pedir uma gentileza. Será que você consegue ler os comentários das pessoas? Porque para mim, eles desaparecem. Quando eu clico neles assim, eles desaparecem completamente. Você consegue voltar aí os comentários e ler algum comentário que eu ainda não li? Deixa eu dar uma lida aqui. Enquanto isso, eu vou só fixar aqui uma pergunta aqui, ó. Você sofre violência pelas mulheres na internet por apresentar uma defesa aos homens? Eu já sofri. Ele não falou para quem que é a pergunta. Para você, Paz, você faz alguma menção em defender os homens? E lá no seu perfil? Eu não sei se você faz alguma menção para defender os homens. Não, eu não tenho. Isso no seu... Nesse sentido, no meu perfil, não. Eu também não. No meu perfil aqui, eu não sei se é porque é uma mulher que está falando em favor dos homens. Pode ser que elas olhem assim para mim e falem e pensem assim, deixa ela fazer o trabalho dela, né, e tal. Mas eu já fui agredida no perfil de uma advogada que eu sigo, que uma advogada muito legal, ela trabalha com homens. E aí, no meio, eu fiz uns comentários, assim, participando da live. Aí os caras começaram a falar um monte de coisa, que eu tava querendo vender terapia, que eu tava ali só espiando, que eu queria atrapalhar a live. Eu falei assim, gente, vocês estão sem noção completa. Mas eu senti que eram homens com raiva das mulheres, entendeu? E aí, eu tava ali no meio e me senti assim, me senti nada, eu não me senti nada, porque na verdade eu até entendi os caras. Eu falei assim, cara, esses caras passaram por relacionamentos tão horrorosos que eles não têm, eles estão transtornados, eles não têm capacidade nem de ter um diálogo saudável com uma mulher que tá de boa, né? Os caras estavam bem enraivados, assim, tinha muita raiva neles, assim, sabe? Mas é horrível. Se você quiser, a gente pode conversar depois sobre isso também, Michel. Você conseguiu ler algum comentário aí que a gente possa usar aqui na...
Tem o Danilão, ele colocou aqui, eu já fui bastante agredido e olhe que escondo minha história. É, mesmo Nossa, caso, né? O Luiz Felipe, a cena de jogar bebida na cara dos homens em filme, é verdade. Tudo são coisinhas que a gente está acostumado a ver e que se a gente começa a imaginar o contrário, né? Tipo assim, não seria bem visto. Tem aqui o exato. Danilão de Se fosse um novo. homem, Aham, se fosse o homem jogando a bebida no rosto da mulher, com certeza a repercussão seria enorme, né? Negativa. exato. O Danilão colocou aqui, tem pessoas que são psicopatas, nunca irão mudar. O Agnes, Vitória, um perfil que botou boa noite a todos, boa noite. Danilão, e elas nem demore, são fáceis, eu não entendi muito bem. A vida é feita de escolhas. O Danilão deu um conselho aqui. O meu conselho é, se ver que ela não melhorou, você deve acabar. É melhor ter um sofrimento de vez do que uma dor para sempre. Verdade. É isso aí. Por enquanto são esses. Ah, tá. Tem uma aqui, o Agnes Vitória aqui. A GESP Vitória colocou sobre o uso da força não letal em uma discussão. O uso de ambas as partes em uma briga, um spray de pimenta, isso seria crime para ambos ou só para o homem? O uso. Na verdade, spray de gengibre. Então, é o que a gente falou, o que eu falei, né? Se a mulher ela for numa delegacia de polícia, né, delegacia da mulher, e ela alega lá, ela não vai dizer simplesmente que o homem jogou um spray de pimenta, né, seja lá qual for o resíduo que vai causar algum dano para ela momentâneo, ela vai dizer que foi ameaçada, ela vai dizer um monte de coisa. A parte lesionada, ela pode representar na polícia, né? Só que para a mulher, o peso é muito, para o homem, o peso é muito maior quando é feito na delegacia da mulher. Quando é feito no DPJ, que é uma ameaça ou alguma coisa do tipo, da mulher com o homem, o peso é muito menor, infelizmente. O Luiz É falou muito aqui triste. que... o Luiz falou, vamos fazer umas enquetes com a Luína Gastman, atriz, invertendo os papéis e jogar no canal do YouTube para ver qual a reação da galera. Manda sugestões de cena. Tá Pois é. tem uma pessoa aqui falando sobre que as advogadas, né, trabalham sempre em prol da mulher e nunca do homem, né? Mas tem uma advogada boa aí que está trabalhando com prol do homem também. É, eu esqueci de falar uma coisa durante a live, eu vou falar aqui, mas só para a gente poder reforçar quais são os motivos que o homem não denuncia quando sofre agressão. Então, o primeiro é a vergonha, o receio. Aí depois é o desprezo, dois, é o desprezo de nossos órgãos públicos para enxergarem o homem também como possível vítima. O três, o sexismo e misandria em nossa sociedade e na legislação. O Uhum. quatro, não quer afetar os filhos, porque se denuncia a mãe, os filhos acabam, né, ficando sem a mãe. E também por causa de outras coisas em relação ao filho. E por querer manter os assuntos da família em privacidade. São esses aí os principais motivos. É isso, eu acho que a gente pode encerrar a nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram até agora, muita gratidão. Por favor, vocês comentem aí quando a live for pro feed, por favor, para ajudar o engajamento, se puder compartilhar também. Eu vou carregá-la depois no YouTube. Quero agradecer demais o Paz aí por ter vindo comigo, me ajudar a expor esse tema, que é um tema difícil, é complicado. Você é um cara tão de boa, né? Tão da paz, assim, isso é muito legal. Quero só agradecer a você, a sua presença, e agradecer aí as pessoas também que nos ouviram até agora. Eu também queria te agradecer muito pela oportunidade, muito pelo convite, me senti muito honrado. Aprendi muito, né? Conversando nesse bate-papo aqui, eu aprendi bastante.
Tentei de alguma forma, né, as pessoas que tinham dúvida aí, orientar, mas são muitas coisas, né? Um assunto que se a gente for conversar tudo que ele, né, tudo que tem envolvido, dura muito tempo, muita coisa. Sempre surgem coisas É, novas. Durante, a exatamente. gente meio que eu, por exemplo, meio que criei uma base do que seria comentado, mas aqui no durante começaram a surgir outras coisas, porque a gente vai lembrando, a gente vai conversando e vai vendo, olha, caramba, aquilo ali é um abuso também, isso aqui também é um crime. Então, assim, eu quero agradecer, né, resumidamente, agradecer a você pela oportunidade e agradecer às pessoas que participaram efetivamente aí, quem ficou até o final. Só gratidão, só tenho a agradecer. Então, gente, muita gratidão e, por favor, precisando de qualquer coisa, falem com a gente. Tá bom? Um Estamos beijo, aí. boa noite para vocês. Boa noite, tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até.